Vamos falar sobre um tema que necessita a presença de um gaúcho para opinar, para deixar as suas impressões sobre o caso. A ideia desse tema é debater sobre qual é o maior jogo, qual é o maior clássico do Brasil, né? Nós temos muito claro em muitos países altamente futebolísticos, né, como a Argentina, Boca River, não há discussão, não há quem diga que não seja, né? Na Espanha, Barcelona, Real Madrid. Na Inglaterra há um certo consenso entre Liverpool e Manchester, mas eu já vi debates sobre isso. Enfim, você tem em diversos países uma clara dualidade. No Brasil isso não acontece. E aí eu tenho assim as minhas questões, que isso está claramente ligado com o tamanho do país, com o fato dele ter, desde o início, né, do nosso futebol, o futebol existia de fato apenas nas cidades, mais para frente nos estados, um pouco mais para frente de forma regional, e só muito mais próximo na história do que as pessoas pensam que ele se tornou nacional, né? Então isso faz com que vá haver sempre essa discussão, né? Eu tenho um amigo que mora lá em Belém do Pará e ele diz: não há qualquer possibilidade do maior clássico do Brasil não ser Remo e Paysandu. Repá, é o maior clássico. Eu já estive em várias cidades do mundo, nenhuma cidade para como Belém para quando vai ter um Repá, né? Então eu acho que se você for em qualquer cidade do Brasil com tradição de futebol, você vai ter alguém com argumentos para dizer que o maior clássico, que a maior rivalidade, pelo menos, né, é a sua. Bom, eu vou falar rapidamente aqui, vou deixar os três falarem bastante, mas vou falar rapidamente aqui do meu ponto de vista, que eu acredito que vai ser o único do dia, tá? Não é segredo para ninguém que eu tenho a ideia de que, para mim, Palmeiras e Corinthians, o derby paulista, é o maior clássico do Brasil. É diferente de maior rivalidade, tá? Maior rivalidade, eu não sei, entre times da elite do futebol brasileiro, eu diria que eu concordo que é o Grenal. Embora em Minas seja uma coisa absurda também. Tenho amigos mineiros e o negócio é pesado. Mas você tem rivalidades muito grandes fora da elite. O Bahia e Vitória é uma coisa espetacular, né, a rivalidade baiana. E você tem, enfim, então essa diferença, que eu acho que muitas vezes quando as pessoas perguntam qual é o maior clássico do Brasil, as pessoas respondem qual é a maior rivalidade e não qual é o maior clássico, tá? Porque vamos tentar analisar sobre outra ótica. Quando nós estamos perguntando qual é o maior clube de um país, isso significa o mais odiado, o que gera mais ódio ou o que gera mais amor? Nem sempre, né? O maior, ele está relacionado ao que aconteceu, a história, a tradição, né? A tudo que cerca aquele jogo. E os argumentos que eu tenho, e aqui deixo claro, não quero ser peremptório, não quero dar a última palavra, claro, óbvio, eu acho que esse assunto não vai se esgotar nunca. Num país como o Brasil, com tantos clubes grandes, isso não vai se esgotar nunca. A discussão vai ser sempre... vai existir sempre. Mas primeiro assim, por que eu acho que as pessoas subestimam o derby? Eu vejo uma coisa assim, meio que uma síndrome do vizinho, de você querer afastar a coisa para longe, como eu disse lá no grupo do podcast. Eu lembro que eu era um garoto, eu estava, né, começando a acompanhar futebol, e lá em 2005, né, final da Libertadores, São Paulo e Atlético Paranaense, e eu não estava entendendo direito por que nós deveríamos torcer contra o São Paulo, né? Eu não era tão garoto assim, eu já tinha 11 anos, mas para mim não estava claro o porquê. Eu perguntei pro meu pai: pai, por que a gente está torcendo contra o São Paulo? O que a gente tem a ver com o Atlético Paranaense? Aí ele disse assim: olha, nada a ver. Tanto é que lá no Paraná, meu pai é paranaense, eu torço para o Paraná Clube, né, o antigo Pinheiro, e eu não gosto do Atlético Paranaense. Mas, entre ter foguetório do lado de casa, entre ter que encarar os colegas são paulinos do serviço, eu prefiro que a bagunça aconteça bem longe de mim. Então, acho que tem uma coisa assim, muito clara de você não valorizar, muitas vezes, o que o teu vizinho faz. Então, tu não vai dizer nunca que a casa mais bonita da rua é a do teu vizinho. Tu vai dizer que é do cara da esquina, porque senão
De alguma forma, a proximidade, admitir a grandeza de algo que está próximo de você, e aí não é só São Paulo que eu estou falando, não é só o São Paulo Futebol Clube, mas também os clubes grandes do Rio, mas também os clubes grandes de Minas, enfim, o pessoal do Sudeste aqui, de alguma forma tem uma questão de, poxa, nós estamos tão próximos aqui, não, o melhor tem que ser longe, aqui entre nós somos iguais ou melhores do que eles nunca vão ser melhores do que a gente, eu vejo por esse lado. E agora, só para terminar, quais são os meus argumentos a favor do derby? São os seguintes. Em todo o mundo, você observa que o maior clássico do país, ele tem uma história e uma tradição dos clubes disputarem os títulos nacionais e internacionais, dos clubes serem realmente aqueles que disputam. Então aí não precisa nem citar exemplos, né? Boca e River, Barcelona e Real Madrid. No Brasil isso é muito difícil, porque você tem muitos clubes grandes. Então dificilmente você tem uma dualidade que se mantém ao longo do tempo, como Barcelona e Real Madrid na Espanha, né? Então, e aí é parecido com a Inglaterra, né? Que você não tem claramente, quando eu era pequeno eu lembro que era Manchester e Chelsea, já foi Arsenal e Manchester, agora parece que Liverpool e City estão bem distantes dos outros, né? Mas Manchester e Liverpool têm uma história de disputa na Inglaterra, até em títulos ingleses, né? O Grenal não tem isso. Como o Mineiro, o Clássico Mineiro não tem, como o Baiano não tem, como nenhum. O mais próximo que nós tivemos disso foi o derby nos anos 90. Né? O derby teve final de Brasileiro e 2 eliminatórias agudas de fase de Libertadores. Não dá para ignorar isso. E quando nós estamos falando de maior clássico do Brasil, nós temos que levar em conta, sim, a grandeza, vou usar uma palavra que o pessoal adora, a hierarquia do confronto, né? E não apenas isso, você tem uma questão da história dos clássicos. Se eu ficasse falando aqui da história dos jogos Palmeiras e Corinthians, aí eu iria lá atrás, falaria do Canja de Galinha, do 8-0, mas vamos um pouco mais para frente. Você teve em 74 um jogo que parou a cidade de São Paulo. O Corinthians ia ser campeão depois de 20 anos. E o Palmeiras não permitiu. Por causa disso, o Rivelino, então, alardeado como o maior jogador da história do clube, foi chutado para fora do Parque São Jorge. Né? Veja só, né? A importância disso. Depois teve 93, o Palmeiras saindo da fila contra o mesmo Corinthians. E tantas outras. E só para encerrar mesmo agora, prometo. Essa questão de que a presença do São Paulo faz diluir a grandiosidade do derby, eu discuto bastante. Primeiro que assim, se você for olhar para Buenos Aires, né, quantos times grandes tem em Buenos Aires? Né? E isso não dilui Boca e River. Quando o River caiu para a segunda divisão, o São Lourenço estava muito bem, nem por isso as pessoas duvidaram. Né? Então não concordo muito. Né? Você tem vários times em Londres, mas ninguém discute que a maior rivalidade, o maior clássico é Arsenal e Tottenham. O Chelsea ter crescido tanto não diminuiu essa rivalidade. Os caras contam, todo ano existe um campeonato para saber quem vai ficar primeiro, na frente de quem, né, no norte de Londres. A verdade é que o São Paulo, né, como o professor Celso Zetti gosta de dizer, o São Paulo nasceu como um time da elite paulistana, nasceu já como uma terceira via, que não queria se misturar com esses 2 times, Palestra e Corinthians, que nasceram como clubes de massa. Palmeiras é um clube de massa desde o seu princípio, tá? Pessoal, às vezes eu gosto de ver uns italianinhos aí no Twitter dizer que o Palmeiras era um clube de elite. Nada disso. O Palmeiras é um clube criado por operários italianos, né, que trabalhavam lá nas docas, nos armazéns da Zona Oeste paulistana. E naquela época, né, era uma São Paulo completamente diferente dessa atual. Você tinha uma porcentagem altíssima de imigrantes italianos na cidade, né? E o Palmeiras era um time de massa, o Palestra, né? E essa dualidade estava muito clara. O São Paulo, que é oriundo do paulistano, ele aparece como essa terceira via. Não queremos nos meter nessa briga de primos, nessa briga de massa. Nós somos diferenciados, nós somos um clube da elite. Claro que hoje todos os grandes clubes são de massa, mas nós estamos falando aqui da essência. Bom, falei demais. Gostaria de pedir para o nosso convidado que refute tudo isso que eu falei agora, por favor. Meu querido intertaticando Lucas Ritter, por favor. Refutar jamais. Meu ponto talvez seja na competitividade, porque realmente o Palmeiras e o Corinthians dividem
boa parte do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Coisa que o Inter e o Grêmio somam 5, acho. 3 do Inter, 2 do Grêmio. Copa do Brasil ainda tem mais porque o Grêmio acabou se tornando uma potência dentro da competição. Sobre... O que eu ia falar? Dentro do... Eu vou fazer uma leve provocação aqui. O clássico, contando rivalidades, o de Campinas não parece para vocês que moram em São Paulo e talvez tenham uma proximidade maior com isso, não parece mais talvez divisor dentro do que é Campinas e que é São Paulo? Eu vejo muito esse peso de dividir uma cidade, porque Porto Alegre realmente sente quando vai ter um clássico Grenal no final de semana, por exemplo. É assunto da semana anterior ao clássico e seguinte. E é basicamente uma questão de... Como é que eu posso dizer? De clima. O clássico Grenal, variavelmente durante os anos, ele é o que assina a fase de cada clube. O Inter indo bem nos anos 60, 70, o Grêmio crescendo nos anos 80 e 90 e crescendo nos Grenais também. Depois o Inter cresce de novo nos anos 2000 e assume o posto. O Grêmio cresce nos anos 2010 ali agora e praticamente domina o que é o clássico. Eu acho que é muito disso, de um domínio interno que depois se realiza como um clube crescendo no domínio externo do que é o futebol brasileiro. Não sei qual a opinião de vocês aí. Bom, com relação... Eu não sei a resposta final para essa pergunta, tá? Eu acho, digamos assim, algo um pouco vago e que não tem critérios tão claros, mas que eu vou tentar só colocar em dúvida algumas coisas. Por exemplo, a questão de Buenos Aires, assim, não há comparação entre, embora Buenos Aires seja o futebol na Argentina, né, seja muito localizado em Buenos Aires, lá na região metropolitana, lá os clubes de futebol tradicionais todos se desenvolveram em torno de Buenos Aires, tem poucos títulos de outras cidades, né, só tem o Estudiantes, que pode-se dizer que é um time grande que não é de Buenos Aires, e tem os times de Rosário, mas existe uma diferença muito grande entre, por exemplo, um Racing e um Independiente, apesar desses times terem, né, suas fases áureas na história, em termos de torcida, de apelo, até nacional, em relação a Boca e River. Aliás, o Boca é enorme, né, e o River é o único que está no patamar. Os outros são menores, são bem menores. Então, eu acho que no máximo talvez sejam, digamos assim, comparando com os 3 grandes de São Paulo, está no máximo do tamanho do Santos. E olha lá, eu acho que eles estão abaixo. A divisão é muito maior, tá? Entre Boca e River monopolizam muito mais. Racing e Independiente e... Qual o outro grande são 5, né? Tradicionalmente é o São Lourenço de Almagro, né? Que são tradicionalmente os chamados 5 grandes deles, mas mas são na verdade 2 mais 3, eu diria, né? Os 3 estão num patamar abaixo, tá? Na verdade, eu acho que parece mais com o Rio se tivesse outro time mais próximo do Flamengo hoje, tá? Sendo o Flamengo ocupando a posição do Boca. O Boca é uma coisa louca lá. Então, e a outra questão, assim, que aqui é 3, não é porque, assim, a terceira via, que é o São Paulo, que historicamente tem sido, o problema é que houve momentos em que, sei lá, aparentemente os 2 do maior clássico, na verdade, não são necessariamente o maior time da cidade, né? Tá. Muitas pessoas percebem, talvez, o São Paulo como o maior time do estado. Então, tudo bem que agora tá meio difícil falar disso. Eu não acho que é o maior, tá? Eu acho que tá no mesmo patamar. Mas o que eu diria é que isso é uma divisão mais igualitária. Mas é lógico que o São Paulo é diferente. Sim, eu acho que ele tá, digamos assim, ele tem uma imagem diferente, ele é outra coisa,
né? Então, talvez os sentimentos sejam um pouco diferentes mesmo. Eu acho que o São Paulo tem uma rivalidade um pouco menor com os dois do que os dois entre si. Isso eu não tenho muita dúvida. Embora, digamos assim, há fases, né? Aqui no São Paulo, na verdade, as rivalidades acabam sendo temporais, né? Do São Paulo com os outros dois da cidade, que digamos assim, tem épocas em que há uma rivalidade mais forte com o Palmeiras, outras épocas é mais forte com o Corinthians, embora cada torcedor tenha o seu ódio particular, digamos assim. Por exemplo, no meu caso, talvez porque na época em que eu comecei a acompanhar futebol, o Palmeiras fosse um time não muito competitivo e o Corinthians disputava os torneios com o São Paulo aqui no estado. Eu não me vejo nunca torcendo a favor do Corinthians. Prefiro o Palmeiras ganhando as coisas, porque tudo bem, não é é um mal menor. Mas apesar de ter a festa aqui do lado, não são as pessoas que eu aprendia, não são aqueles fogos que me incomodavam. Então é diferente. E existe uma geração depois, que eu acho que foram os que começaram a acompanhar futebol quando o Palmeiras, da Parmalat, estava dominando, por exemplo, que tem bastante problema com o Palmeiras. Eu acho que coloca num patamar igual ao do Corinthians, por exemplo. Na verdade, eu acho que depois que o Palmeiras ficou forte, eu já não tinha desenvolvido, né, a rivalidade na minha cabeça. Então eu sinto que, mas há sim eu acho que uma coisa importante de falar o maior clássico, eu penso na questão do evento em si ser algo muito antecipado e esperado, ser praticamente um campeonato à parte, né? Que é uma coisa que eu vejo em alguns clássicos locais. Aqui em São Paulo, embora tenha peso, não penso nessa importância tão grande. Na verdade, se pensa na soma dos clássicos, né? Entre os 4 grandes, normalmente, como esse campeonato à parte, digamos assim. E, assim, eu acho que historicamente, embora agora essa má fase do São Paulo esteja estragando a teoria do Jokenpô, né, mas a minha sensação até, vamos supor, 10 anos atrás, era que o São Paulo ia bem contra o Palmeiras, mal contra o Corinthians. O Palmeiras ganhava do Corinthians, o Corinthians ganhava do São Paulo e o São Paulo ganhava do Palmeiras, mais ou menos isso, né? E agora, lógico, o São Paulo está numa má fase, está perdendo para os dois, então isso acabou por enquanto. Mas eu diria que há digamos, é um trio. Eu não vejo uma diferença de patamar, embora, sim, como dois iguais sem ser o mesmo não existem, eu acho que aqui em São Paulo, sem dúvida, é o maior, mas para ser o maior do Brasil, tendo tantas opções, apesar de que, lógico, aqui é o maior, talvez seja é o centro mais rico do futebol nacional, e mais equilibrado, eu acho que é possível, é um dos grandes, mas nós temos opções. Por exemplo, se a gente vai para o Rio de Janeiro, nós temos, né, uma história tão longa quanto, e temos a tradição do Fla-Flu, né, que é um clássico. Claro que, por exemplo, a gente pode falar que o Corinthians e Palmeiras têm uma trajetória, tem encontros internacionais, que é uma coisa importante. Interessante que o São Paulo também tem, né, só que geralmente os palmeirenses não gostam de lembrar, né, porque foram eliminados algumas vezes da Libertadores pelo São Paulo. Então, talvez o Adriel, a memória dele falhe nessa hora de lembrar também que tivemos alguns encontros importantes. Não, sim, eu acho o Choque Rei um clássico maravilhoso. Na minha infância, eu queria ganhar do São Paulo, sempre. E sempre me dava com os burros na água. Né? Mas teve um ano aí que teve um pênalti no Christian que não marcaram. O Christian Mendigo, tá? Aquele dia foi... O apito amigo. Mas só para passar a bola. A que eu gostei mais foi a eliminação em 94, que a gente tinha muito menos time. Então, isso que você falou o Palmeiras, que era, eu acho que era o melhor time daquele. Isso que eu já vou passar a bola pro Américo, mas só para assim, isso que você falou do São Paulo ter sorte contra o Palmeiras. Isso, se você ler jornais dos anos 20, já se falava que o Palestra tem sorte contra o Corinthians,
O Paulistano tem sorte contra o Palmeiras e o Corinthians tem sorte contra o Paulistano. E isso se mantém o jogo quem pô Paulista. Exatamente. Isso se mantém de uma forma absurda. O São Paulo teve times muito superiores ao Corinthians durante muitos anos, muitas décadas, e o Corinthians tem uma vantagem no confronto assustadora. O São Paulo precisaria ganhar aí alguns anos seguidos. Vários jogos. Nós tivemos uma invencibilidade muito longa e não serviu e não aproximou em quase nada. Exatamente, continua muito distante, é incrível. Teve jogos assim, eu não vou lembrar aqui de cabeça, mas teve jogos onde o São Paulo era claramente muito superior e o Corinthians dava um jeito de ganhar, ou de não perder, pelo menos. Eu aprendi quando criança, houve épocas em que o São Paulo estava com invencibilidade, imbatível, Corinthians mal, aí eu chegava pro meu pai falando, ei, vamos golear hoje. Eu falava, não é assim não, calma. Calma. É outra história. Mal, é pior ainda. É outra coisa. Bom, vou passar a bola pro Américo para perguntar o seguinte para ele. Américo, o Fla-Flu é uma coisa assim, muita gente fala que é o clássico mais charmoso do Brasil, né? O Rio de Janeiro tem essa coisa do charme, dessa coisa da história, etc. Fla-Flu virou termo da literatura, né? Pô, vai virar um Fla-Flu. Muita gente fala que a política brasileira é um Fla-Flu. Né, nesse sentido que tudo vira nós contra eles, etc. Por outro lado, eu falei aqui que Palmeiras e Corinthians é um clássico de massas, né, desde o seu início. Você tem claramente Vasco e Flamengo, que é o clássico... É o clássico dos milhões. Dos milhões. Multidões também é o nome do Fla-Flu. Dos milhões, desculpe. Clássico dos milhões, tá? Então eu queria perguntar duas coisas. Pra você prefere ganhar de quem, assim, não só hoje, mas historicamente, do Fluminense ou do Vasco? E qual por que você acha que o Fla-Flu se sobressai aí do Clássico dos Milhões? Por favor. Eu acho o seguinte, o Fla-Flu, ele tem ele talvez tenha sido o clássico mais bem, assim... que tenha recebido as melhores crônicas da história do futebol brasileiro, porque talvez os dois maiores cronistas da história, que eram irmãos, um era torcedor do Flamengo e o outro do Fluminense, que eram os irmãos Rodrigues, né? Mário Filho, que é quem dá nome ao Maracanã e quem cunhou o termo Fla-Flu, e o irmão dele, que certamente é o maior cronista esportivo brasileiro, que é o Nelson Rodrigues. Que ele é tricolor. E tem uma história curiosa, porque aquele negócio que faz um clássico não é só a rivalidade, mas tem o que cerca toda a história do confronto e tudo. E o Flamengo e o Fluminense tem uma história de um nascer do outro, né? A história mais comum, que todo mundo sabe, é que no final de 1911 houve uma briga no Fluminense, e 9 jogadores, com mais alguns outros, saíram e resolveram fundar um departamento de futebol no Flamengo. E aí, a partir de 1912, eles começam a jogar. Eram 9 titulares do time do Fluminense, que era o atual campeão, saem, vão para o Flamengo, vão fazer o primeiro jogo e perdem para o Fluminense. E a partir daí, até hoje, a grande rivalidade em termos esportivos no Rio de Janeiro é da dupla Fla-Flu. Em número de títulos, eles são os únicos dois que têm mais de 30. O Flamengo, acho que agora tem 35 ou 36, o Fluminense, se eu não me engano, tem 31. O Flamengo passou o Fluminense há pouco tempo, inclusive. E você tem mas só que uma história que pouca gente conhece é que, na verdade, o Fluminense nasceu meio de dentro do Flamengo. Porque no Rio de Janeiro, os dois clubes mais antigos são o Flamengo e o Vasco, que são clubes de regatas, eram clubes que faziam remo, e começam ali no final do século XIX. O Flamengo é de 1895, e se criou o grupo de regatas do Flamengo, os garotos ali do bairro do Flamengo, que tinham uma certa rivalidade com um clube de regatas que já existia, que era do Botafogo, que depois foi fundido no Botafogo Futebol Clube e virou Botafogo Futebol e Regatas, que é o clube do Botafogo que a gente conhece hoje. O bairro de Laranjeiras, onde fica o Fluminense, ele fica atrás do Flamengo, assim, para dentro. Então, assim, na verdade, quando o futebol se popularizou, foram os próprios sócios do Clube de Regatas do Flamengo que formaram o Fluminense. Por isso que foi uma coisa natural para eles saírem do Fluminense e irem
jogar futebol no Flamengo. Eles já eram sócios do Flamengo. Eles não se mudaram para o Flamengo. Eles simplesmente passaram, o time de futebol deles passou a atuar debaixo da bandeira de outro clube de qual eles já faziam parte. Então, assim, tem uma história de que um clube nasceu do outro. E daí, talvez daí venha aquela frase famosa do Nelson Rodrigues, que o Fla-Flu surgiu 40 minutos antes do nada. É como se aquela rivalidade estivesse ali dentro. E daqueles vários garotos de elite, que eram todos jovens de bairros de classe alta do Rio de Janeiro, surgiu um clube que é muito identificado com a elite, que é o Fluminense. Eu acho que o Fluminense é um clube mais identificado com a elite do que o São Paulo, pelo que eu vejo aqui no Rio, comparando o Rio com o São Paulo. Embora o São Paulo seja um clube de elite, o torcedor São Paulo que você encontra tem muito torcedor de diferentes classes sociais na torcida do São Paulo, coisa que não é tão assim aqui no Rio com o Fluminense. O Fluminense é um clube de elite com torcida na zona sul do Rio, é até o mais regionalizado aqui do Rio, embora o Vasco também seja um pouco. E o Flamengo é um clube de massa, já era assim no Remo, embora seja um clube vindo da elite. E os clássicos, o Fla-Flu também tem uma história engraçada, que vocês falam aí do Joaquim-Pô paulista, aqui no Rio tem lá as suas freguesias, a mais famosa é a do Botafogo, que é muito freguês do Vasco, mas aqui o Fla-Flu tem uma história de que o time que está melhor sempre perde. Então, o Flamengo, ano passado, quando montou o timaço, o único jogo que o Flamengo perdeu para não ser campeão direto, ele perdeu para o Fluminense de 1-0 no Campeonato Carioca. E esse ano, a gente perdeu a Taça Rio, né? Perdeu nos pênaltis, não perdeu o jogo. Não foi prestativo como derrota, mas a gente perdeu o título. A diferença é muito grande. O time da Unimed lá sofria para ganhar do Flamengo. E não foi muito campeão carioca. O Flamengo dominou. No período que o Fluminense dominou o Campeonato Brasileiro, o Flamengo e o Botafogo ficaram trocando títulos cariocas. Então, assim, tem toda uma história grande aqui no Rio de Flamengo e Fluminense dominarem o campeonato estadual. E uma coisa que a gente não abordou aqui é que uma das razões que as rivalidades aqui no Brasil são tão regionais é porque até hoje a maior parte da história do futebol brasileiro é com campeonatos estaduais maiores do que os campeonatos nacionais. Eu diria que certamente até a década de 70 foi assim, porque não foi aquele negócio do Brasil. Até a Copa do Brasil, o Robertão era a extensão do torneio de São Paulo. A Taça Brasil era um negócio que se jogava em 3, 4 jogos para os times aqui do Rio de São Paulo. Então, assim, 71 você começa o Campeonato Brasileiro, mas ainda é aquela coisa inchada de segundo semestre, que nem todo mundo joga com todo mundo. Eu acho que a gente só forma realmente o Campeonato Brasileiro como a gente vê hoje em 1987 com a Copa União. A partir dali é que a gente tem realmente um modelo de primeira, segunda, terceira divisão. Você começa a ter um campeonato mais perto do formato, pelo menos de classificação e manutenção dos clubes grandes das ligas europeias. Mas mesmo se você for lá para a Europa, que o Marcelo está falando, as rivalidades maiores são locais. Por isso você falou, o maior clássico é Manchester e Liverpool. Não é. O torcedor do Liverpool vê o clássico com o Everton. E o torcedor do Manchester United vê o clássico com o City. Para completar, assim, o clássico... Eu acho que assim, o Fla-Flu, em termos de clássico, ele é mais ou menos um clássico fundador do futebol brasileiro, assim, porque os outros estados começaram um pouquinho depois. O Fluminense, certamente, dos clubes grandes brasileiros é o mais antigo, ele é de 1902. E a história dos clubes de São Paulo ela começa na década de 10, né? O Corinthians, que é o mais antigo dos clubes grandes de São Paulo, é de 1910. O Flamengo, que é uma criação tardia nascida do Fluminense, é de 11. O Vasco, de 14, começou a disputar ali em 23, mas eles foram os clubes que vieram dos clubes de regata. Botafogo e Fluminense são da primeira década do século XX. Então, assim, o Fla-Flu, o clássico mais antigo é o Flamengo e Botafogo, mas acho que por causa da questão dos títulos e da rivalidade do clube de massa contra o clube de elite e do folclore criado pelos irmãos Rodrigues, o Fla-Flu virou o símbolo de um clássico
representativo do futebol carioca e até do futebol brasileiro, talvez por ser disputado no Maracanã. Até hoje, o maior público num jogo entre dois clubes é de um Fla-Flu. Se eu não me engano, são 192 mil torcedores que foram assistir na década de 60 a um Fla-Flu decisivo. Certo, deixa eu colocar o Lucas de novo na roda, que ele falou muito pouco. Queria fazer como os jornalistas brasileiros fazem bastante, perguntar, por favor, professor, duas em uma. Como que você vê, assim, eu cresci com os meus pais dizendo assim, olha, você não pode sair na rua com a camisa do Palmeiras em época de derby, tá? Porque seu primo já apanhou, seu tio já teve que tirar a camisa dentro do metrô, enfim, as histórias que a gente escuta por aí. Como que é essa questão do ódio no Rio Grande do Sul, hoje? Como que você vê isso? Diminuiu, não diminuiu? Teve aquela história da torcida mista, né? Que eu achei uma coisa super simpática, mas ainda tem, inclusive. Odiei, jamais assistiria com os meus amigos corintianos. Quero que durante o derby eles se explodam, né? Acho que é uma coisa meio demagógica do fair play, aquela história que o social media do Palmeiras fez com o Cascão e o Cebolinha. Nossa, isso aí é de uma cafonice gigantesca. Enfim, queria que você abordasse essa questão da rivalidade, do ódio, dessa questão de não poder sair na rua com a camisa, de ter medo pela sua vida, pela sua integridade, como eu muitas vezes tive medo indo ao estádio e usando o fardamento do Palmeiras. E uma segunda, como que você vê a importância do Grenal e dos clubes grandes do Rio Grande do Sul regionalmente na região sul? Tá? Principalmente Santa Catarina, Paraná, mas também ali um pedacinho de outros estados. Enfim, regionalmente, como que você vê a importância do Grenal e a questão do ódio, da rivalidade que parte para agressão física? Vou começar pela parte da torcida mista, que eu concordo também. Eu já presenciei, aqui para a torcida mista ocorrer pelo menos no Beira-Rio, que é onde eu já fui, mas acho que na Arena também tem esse caminho. Eles fecham uma via para destinada a isso. Eu lembro que depois da Copa do Mundo teve até um evento, como assim, o caminho da Copa, algo assim, que tu tivesse um caminho certo para circular. Ainda tem o risco. Por exemplo, eu já fiz isso com um amigo meu. Eu tava com um amigo que era gremista, tava de camisa do Grêmio, e a gente tava passando pelo Marinha, que é um parque ao lado do Beira-Rio. Tem o Beira-Rio, o Gigantinho e um parque. E eu tava com esse meu amigo que era gremista com a camisa do Grêmio. E eu lembro de uma torcida organizada passar pela gente e o clima ficar tenso. Ainda tem esse clima de tomar o cuidado de onde é que pode estar, de entender se tem risco ou não tem. No geral, até acho que não tem. Melhorou muito isso. Mas é um clima meio estranho. A segunda pergunta era sobre regional. E é que teve alguns momentos que a rivalidade com o Grêmio até diminuiu devido a outras rivalidades menores dentro do estado, por exemplo. Nos anos 2000, anos 90, anos 2000, o Juventude foi uma rivalidade direta com o Inter. Tinha muito a cultura do Grêmio ser o Juventude ser um clube parceiro do Grêmio. E daí a rivalidade com o Inter cresceu muito ali porque o Inter perdeu alguns jogos lamentáveis ali naquela época e o Juventude cresceu como rivalidade. Eu anotei algumas coisas que eu queria dizer também, que o Maciel falou, eu acho, sobre eventos à parte, e a gente veio de uma semana em que o Inter sofreu a terceira derrota em Grenais no ano e teve protesto no CT. Foi a terceira derrota pro Grêmio e a terceira derrota do ano. O Inter não tinha perdido, a não ser para o Grêmio, e perdeu de novo. Outra coisa que desses eventos à parte, desses eventos à parte, é como a cultura, por exemplo, é diferente do que o Américo disse do Fluminense, o Flamengo Fluminense. O peso do momento interfere diretamente em cada clássico. O Inter, o último jogo agora, foi sintomático o que aconteceu. O Inter entra com o peso de estar
de ter perdido muitos Grenais nos últimos anos. Vale lembrar, não sei se você sabe, o Jeromel e o Kahneman não perderam um clássico juntos ainda. Eles estão no Grêmio desde 2016, 2015, não sei. Vou ficar devendo essa. Mas eles não perdem Grenal. Desde que se estabeleceu que o Grêmio... Teve uma virada em 2014, eu vejo assim, dos clássicos. Que o Inter fez 4-1 em Caxias, dominou o Grêmio lá, e depois, no final do ano, acho que em novembro, o Grêmio devolveu esse 4-1. Desde lá, o Inter deve ter ganhado, acho que 2 ou 3 Grenais, mas não passou disso. E o Grêmio teve a ascensão toda. E é o que eu falei da virada, porque o clássico avaliza tudo que vai acontecer, todo o cenário, toda a evolução. Por exemplo, o Kudê no início do ano, quando ele chegou aqui, ele estava sendo observado pela torcida como a solução. Saía daquele sistema de jogo do Odair, era um jogo mais ofensivo. E depois dos Grenais, o discurso mudou da água para o vinho. Não sei se tem mais alguma coisa para dizer. Acho que era por aí. Beleza, deixa eu colocar... Queria perguntar uma coisa. Vai lá. Pra ele. Você falou da questão do Juventude, que é uma curiosidade, porque eu vejo sim que tem uma rivalidade muito forte no Sul. Tem até a famosa história da marca da Coca-Cola, que não podia ficar vermelha na camisa do Grêmio. Uhum. E eu tenho um grande amigo, cliente aqui, gremista, aqui no Rio de Janeiro também. Agora, você falou dessa história da rivalidade com o Juventude, que era meio uma filial do Grêmio. E como é que funciona? Você tem visão de como era? Eu sei que a rivalidade de Juventude e Caxias é muito forte em Caxias. Então tem também uma relação próxima do Caxias com o Inter, que os gremistas sentem do outro lado? Como é que você vê isso? Eu vejo um pouco, mas não muito, porque o Caxias nunca teve a força, digamos, nacional que o Juventude teve durante uma época, nos anos 90 e 2000 ali. O Caxias tem a parte do estádio, por exemplo, que o Inter jogou muito tempo lá, agora no Centenário, durante a reforma do Beira-Rio, mas nunca foi algo tão forte na relação com o Grêmio e Juventude. Porque ele andou beliscando os campeonatos gaúchos recentemente também, não foi o Caxias, se não me engano. Se for ver, essa história de ter filiais também não é mais uma representação, porque também pode ver isso com relação ao time de São Paulo, por exemplo. O Inter teve uma rivalidade muito forte com o Corinthians. O Grêmio tem uma rivalidade mais forte com o Palmeiras. Tem com o Flamengo também. No Rio também. Cada clube escolhe meio que o seu rival externo. Não, e essa é recíproca, porque a gente tem uma rivalidade, o Atlético Mineiro, ele tem uma rivalidade forte com o Flamengo, mas a gente não liga para isso não. Quem liga são eles. Eles têm uma bronca da gente danada por causa de 80, de 81, até hoje. E do José Roberto Wright também, eles têm bastante bronca. Tá, vamos lá. Que é tricolor, aliás. Que é tricolor? Ele é. Caramba. Famoso. Bom, deixa eu colocar o Marco Aurélio na roda e responder a provocação aí que foi dita, não lembro por quem, de que em São Paulo, como ele é da região ali, né, de Campinas, que Palmeiras e Corinthians não é nem o maior clássico de São Paulo, que o maior clássico de São Paulo, né, do estado é Guarani e Ponte Preta. Macaca. Eu queria que você comentasse isso e falasse o que você acha dessa questão dos clássicos brasileiros. Eu? Sim, claro, você é da região, pô, você tem que falar. Assim... Então, o Ponte Guarani é o nosso West Ham Wall, né? Nem a pau que é o maior. O que? Traduz para o nosso ouvinte entender. O que significa esse termo que você disse? West Ham Wall? Uma puta rivalidade, mas entre clubes medíocres no máximo, né? Pra mim Você que frequenta lá Campinas, divide a cidade antes de um Bug versus Macaca? Tem aquela... Tem uma divisãozinha. Eu vejo pelos meus amigos, assim, né? Tem uma divisãozinha, assim. Entendi. Mas... Vou falar. Queria que você desse a sua opinião sobre o que a gente está falando aqui, né? Grenal, Derby, Fla-Flu. Quais são os clássicos brasileiros assim que você sempre, desde pequeno, entendeu como os maiores e qual o maior para você?
Então, em relação aí pro Américo também, da opinião dele, né? Eu, como de fora, assim, do Rio de Janeiro, eu sei que o Fla-Flu, assim, tem meio que um charme, um rolê assim. Mas eu nunca vi o Fla-Flu como o número um do Rio. Eu sempre vi o Flamengo e Vasco primeiro. E do Rio, mas eu também não acho que é o maior do Brasil. O maior do Brasil, em termos de rivalidade, é Grêmio e Inter, né? Eu acho que, tipo, não tem muita, assim, discussão. Pelo menos falando dos principais clubes, né? Tipo, dos 12 grandes. Agora, em termos de tamanho de clássico, eu acho que é Palmeiras e Corinthians. É o derby de São Paulo. E- Tem pode o falar. tamanho dos clubes envolvidos, né? A proporção nacional, que querendo ou não, Grêmio e Inter não tem, né? Tipo, pro tamanho de torcida mesmo. Os clubes tipo Vasco, Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Corinthians são 5 clubes que têm torcida nacional, né? Os outros do país não têm isso. E, e aí você tem isso, o Corinthians e o Palmeiras, eles começaram a rivalidade antes do surgimento de São Paulo, né? Então acho que, tipo, não tem muito a ver de, o São Paulo acaba surgindo bem depois, já tinha uma rivalidade consolidada, assim, não consolidada, mas já tinha uma rivalidade ali, né? Então, e deixa eu pensar aqui. E uma coisa que eu acho diferencial de Palmeiras e Corinthians é que ele é um clássico que decidiu muita coisa, né, em relação aos, aos outros, né? Já decidiu o Rio-São Paulo, acho que 2 vezes, né? Tem alguns campeonatos estaduais históricos, mas aí, por exemplo, o Fla-Flu também tem, né? E fases decisivas de Libertadores, Campeonato Brasileiro. Eu acho que o principal, assim, para eu considerar Palmeiras e Corinthians o número um é isso, tem a proporção nacional, que, por exemplo, o Flamengo e o Vasco também tem, o tamanho dos clubes e isso de ter decidido muita coisa. Eu acho que o clássico, assim, dos grandes clássicos do país é o clássico que mais decidiu coisas importantes, né? Mas aí vocês comentem também. Só para responder a pergunta, assim, sobre o Flamengo e Vasco, o Flamengo e o Fla-Flu, o Flamengo e Vasco certamente tem uma rivalidade muito maior, tá? A rivalidade do Flamengo, a torcida do Flamengo tem mais rivalidade com o Botafogo e Vasco do que com o Fluminense. Talvez a questão do Fla-Flu é muito mais a importância histórica e o charme do clássico é a história dos clubes que dominaram o Rio de Janeiro, porque na verdade a disparidade de títulos para Botafogo e Vasco é bem grande, tá? E tem agora, realmente, principalmente dos anos 80 para cá, que dos anos 80 dos anos 80 e 90, o Vasco teve times assim excepcionais. Final dos anos 80 até ali, e na segunda metade dos anos, início dos anos 90 e o finalzinho dos anos 90 ali até 2000, o Vasco era um dos melhores times, teve várias vezes o melhor time do Brasil. E ali ainda tinha o Eurico, que fazia muito barulho e tudo, então o Flamengo e Vasco ali cresceu de proporção. Mas eu não sei se foi sempre isso, assim, a experiência que eu tenho também de vida, era o clássico que mais mexia, porque o Flamengo mesmo em mau momento incomodava o Vasco e ganhava, até que no final dos anos 2000, quando o Vasco tinha esse time que era o melhor do Brasil, um dos melhores do Brasil na época, ele perdeu 3 campeonatos cariocas seguidos para o Flamengo, que aliás isso foi muito bom para mim. Agora, historicamente nem sempre foi assim. Por exemplo, o Zico sempre dá entrevista, e o meu pai fala a mesma coisa, curiosamente os dois nasceram no mesmo ano, que na infância deles era o Botafogo, porque na época era o Botafogo do Garrincha, do Didi. Então o Zico disse que ele entrava com motivação triplicada para jogar contra o Botafogo. Inclusive tem a história lá de devolver o 6-0. Então, assim, acho que essa questão da grande rivalidade no Rio também mudou de acordo um pouco com assim, a combinação de forças. Embora aqui, ao contrário de São Paulo, que você teve épocas assim longas de jejum de mais de um time, por exemplo, os anos 60 em São Paulo é de Palmeiras e Santos. Nem Corinthians nem São Paulo ganhavam nada, quase.
Aqui no Rio sempre teve pelo menos 3 ali disputando. Você teve um período ali do Botafogo no final dos anos 70, início dos anos 80 mal, mas quase sempre você tem os 4 ali chegando. Nessa década mesmo, os 4 foram campeões. Embora a gente esteja aí num período de supremacia do Flamengo no Campeonato Carioca, não de maneira geral, mas o Campeonato Carioca é bastante longo. Nos últimos 20 campeonatos, o Flamengo ganhou 10, que é bem raro aqui no Rio. Mas, assim, eu acho que tem sim essa questão de qual é a maior rivalidade. Não é a Flamengo-Fluminense, mas acho que o Fla-Flu é justamente um grande clássico por outras questões que não tem a ver com a rivalidade e nem com a importância em termos de títulos, mas tem todo um simbolismo por trás. Eu acho que toda a mística que foi criada pelo cronismo esportivo que mantém até hoje. Assim, é um clássico meio diferente dos outros, o Fla-Flu. Ele tem uma mística especial. E eu acho que esse negócio de não ser tão rival, os dois clubes não serem tão rivais, acho que agrega para o clássico. O clássico é até um clássico gostoso de você ir assistir, porque você sabe que você não vai ter problema de briga, é bem descontraído o ambiente. Ele tem uma outra... Flamengo e Vasco já é um negócio tenso. Na minha infância, assim como o Adriel falou, quando eu ia para o Maracanã, Flamengo e Vasco, eu nunca ia de camisa do Flamengo se eu fosse de ônibus, porque é um risco do cacete. Aliás, eu tive quase o problema contrário. Uma vez eu estava indo e entrou os caras de torcida organizada do Flamengo e ficaram olhando para mim e para o amigo meu porque a gente estava sem camisa. É complicado. Deixa eu te... Então, tem uma coisa do Fla-Flu que eu acho que é o único caso de um hino de um clube que cita outro rival, né? O Flamengo, é isso que você falou do clássico meio que cordial entre os dois, né? O hino do Flamengo fala sobre o Fla-Flu, né? O mais cotado dos Fla-Flus. Bom, deixa eu colocar outro assunto na roda aqui, começando pelo Maciel, para falar sobre, assim, nós falamos bastante, citamos aqui en passant clássicos internacionais. Queria que você falasse, Marcelo, você tem alguma opinião impopular sobre o maior clássico do mundo? Quais são os maiores clássicos do mundo? As maiores rivalidades e os maiores confrontos do mundo, na sua visão? Olha, então, esse tipo como a gente mesmo tá fazendo aqui, a gente dá muita importância à visão local, né? Então, o que você vê de fora é mais uma questão do que como a coisa se propaga socialmente e chega até você. Então, opinião, assim, é mais ou menos, vamos dizer assim, não é algo que eu mesmo não confio, mas o que eu vejo, né, por aí que parece algo, digamos assim, de destaque. Por exemplo, quando você pensa na verdade em clássico internacional, o que eu penso é Celtic e Rangers. Apesar de que agora não é competitivo, né? O Celtic, o Rangers desapareceu, né? Teve que recomeçar do zero e tal, chegou recentemente de volta à primeira divisão, e o Celtic ganha todos os títulos, né, escoceses aí há muito tempo, né? Nem acompanho mais quem ganhou, porque todo mundo sabe que é o Celtic. Então, agora está meio enfraquecido, mas se via as imagens, eu acompanhei algum ou outro, realmente era um negócio bem interessante, até pelo fato de ser na Europa, né, e que as coisas a gente vê, na verdade, eu estou numa escala menor de emoção em geral com relação à América do Sul, mas é um jogo que parece sul-americano, assim, a clima da torcida e tal. Mas é na Escócia, né, que o pessoal, eles ficam turminados no álcool, viram bem parecido. Isso o álcool completa, né, a diferença. Sim, você vai chegando nos lugares bem frios, eles vão voltando a se parecer com a gente. Isso é uma experiência que eu tenho com a Europa. Vai ficando mais gelado, por causa que eu acho que o álcool vai começando a turbinar as questões, até porque eu sempre faço amizade com russos também, e tem alguma coisa a ver, eu acho, que a gente se entende, sempre, nos eventos e tal. Marcelo, acho que no Celtic Rangers vale falar também que tem uma rivalidade religiosa, né, um time ligado Sim, verdade. protestantismo, outros católicos, é um negócio meio... Então, a questão é que eles já têm certas divisões culturais e que são representadas nos times, eu acho que isso também aumenta as rivalidades, talvez tenha algo assim também em relação ao Grenal, porque, aliás, uma piadinha que eu sempre faço é que os times são os boi garantido e caprichoso da cidade.
Aí é uma rivalidade, se dá para se referir assim, é uma rivalidade forte. Então, eu geralmente, para explicar, por exemplo, para minha mulher que não conhece os times, eu falo, esse aqui é o boi garantido, esse time aqui. O outro é o boi caprichoso. Mas tem lugares que não dá para se referir assim, porque realmente não existe uma divisão perfeita, ou não há rivalidade tão forte, né? Mas o que eu penso é nisso. Por exemplo, você vai pensar em Barcelona e Real Madrid, são um jogo de duas equipes enormes, muito importantes. Tem uma questão nacional da divisão, né, porque a Espanha é uma união né, de diferentes nações, né? Então, que existe. Mas também eu penso que, por exemplo, o País Basco, o Bilbao, também já teve uma grande rivalidade com eles, né? Então era uma coisa tripartite. Agora que devido exatamente ao Atlético de Bilbao meio que não tirar todo o proveito, né, da lei Bosman e continuar com os jogadores locais, e Barcelona e Real Madrid serem mundiais, é que a gente vê como uma divisão entre dois, mas se for olhar, o Atlético de Bilbao até historicamente em títulos está ali, tá? Se você tirar o século XX... E Barcelona e Real Madrid tem uma questão política muito forte por trás também, né, da cidade de Barcelona muito próxima ao antifranquismo e o Real Madrid historicamente, né, essa coisa da Espanha unificada, da nação espanhola, que os catalães tanto detestam. Exato. Porque tem a questão da Catalunha ser, digamos assim, um estado, né, que foi, digamos assim, anexado por Castela, mas que hoje é o principal centro econômico. Então, e não é verdade, tá? Isso aí é a meia história que os catalães contam, tá? Exato, exato. Não é assim, não é nem perto de ser verdade. O País Basco é até mais relevante economicamente do que a Catalunha. Sim, na verdade eu acho que ali na Espanha é tudo bem desenvolvido e não sei por que eles ficam olhando, sabe? A impressão que eu tive viajando por lá é vocês não sabem nada, né? A gente está no Brasil, a gente sabe. Se vocês estão achando problema não é que é chifre em cabeça de vaca. Exatamente. Então, é uma questão deles lá, política, que é difícil entender de fora, eu acho. Mas eu acho até que esse ódio é mais do barcelonista contra o madridista que o contrário. Eu acho que até o torcedor do Real ele tem uma rivalidade muito forte, isso é pouco explorado, com o Atlético, por serem dois clubes da mesma cidade. Eu acho que assim, essa história, porque é o separatista catalão e o centralista de Madrid, isso é mais do lado catalão. O cara de Madrid não liga muito para esse negócio, não, entendeu? Ele liga menos, assim. Mas eu acho que tem, porque são os dois clubes que disputam hoje, mas se você vê, o torcedor do Real tem uma bronca pesada com o torcedor do Atlético de Madrid em Madrid. Quando você fala com gente de lá. Eu trabalhei numa empresa que tinha uma sede em Madrid. A gente falava sobre isso. Os caras de Madrid, assim, ele divide um pouco o ódio dele entre o Barcelona e o Atlético. O cara do Barcelona não, ele só odeia o Real mesmo e nem liga pro espanhol. Sim. Deixa eu passar a bola aqui. Eu queria, assim, nos países, é meio que claro, você tem, igual eu falei do Manchester e do Liverpool, o Marcel até discordou, mas assim, já vi muita gente na imprensa britânica dizer que o maior clássico, não a maior rivalidade, né, em importância é Liverpool e Manchester do país, né? Tendo também as rivalidades locais, você tem várias rivalidades locais grandes. Na Itália, você tem o derby de Milão, né? De Milanello. Mas o derby de Itália, como eu aprendi com colegas, né, que acompanham, o Arthur Barcelos, por exemplo, é Juve e Inter. É o derby de Itália. Na Espanha, óbvio, né? Na Alemanha, eu queria perguntar para o Marco. O Bayern, ele nada de braçadas há muito tempo. Queria que você falasse ao longo da história quais foram os rivais e o que mais se aproximou de uma dualidade na Alemanha, como a gente vê em outros países. Então, desde que eu acompanho o Bayern, e desde 2005, mais ou menos, cara, o time, assim, pra mim o maior rival é o Real Madrid. Na Alemanha não tem, né? Assim, quando eu comecei a acompanhar, tinha o Werder Bremen, né? E depois virou o Dortmund. Mas é um pouco passageiro. O Dortmund também chegou a ter nos anos 90, né? Que era uma época dourada deles.
E eu citaria também o Mönchengladbach, dos anos 70, né? A equipe do Woutz, do Netzer, do Jupp Heynckes. Mas é mais diluído, né? E aí, eu acho que assim, a Alemanha acaba sendo Dortmund e Schalke, né? O maior clássico. Eu acho que. E o Bayern também teve uma época com o Nuremberg, mas aí é muito no passado, né? O Nuremberg, coitado. Então, eu acho que é Borussia Dortmund e Schalke o maior da Alemanha. Isso é Em interessante, relação né? a uma Então, pincelada, para mim que o Américo e o Maciel estavam comentando, para mim o maior do planeta assim é Real Madrid e Barcelona, né? Eu também tenho a sensação assim que o Américo falou que o ódio parte muito mais do Barcelona, né? Mas assim, falando em termos gerais, eu acho que são dois dos quatro clubes do mundo, né? Todo ano estão disputando uma das 5 maiores ligas do mundo. E aí você considera o nível do jogo e o que se espera de interesse no mundo inteiro, né? Eu acho que você pode ter algumas rivalidades maiores até, ou tão grandes quanto, mas assim, aí pega o escopo geral do que gera, eu acho que em relação ao Real Madrid e Barcelona. Eu não sei se o Lucas vai me ajudar, pela proximidade geográfica e cultural até, em até certo ponto. Eu acho que há boas razões, para colocar Boca e River no páreo das maiores rivalidades do mundo. Tanto é que, se a gente for comparar Boca e River com qualquer rivalidade do Brasil, a gente vai passar vergonha, né? Assim... Mas aí põe Nacional e Peñarol também. Sim, com certeza, mas assim, eu nunca vi uma cidade tão futebolística quanto Buenos Aires. É uma coisa espetacular, né? A cada estação de metrô tem um time. E Boca e River tem a questão... eu não vou aqui dar spoiler, porque eu sei que o Lucas tem bastante coisa para falar sobre isso, mas tem a questão do bairro do clássico, né? Um bairro destinado a uma rua, etc. Você concorda comigo, Lucas, que há bons argumentos para colocar no páreo aí Boca e River? Acho que o Boca e River tem uma questão de ser mais nacional, eu diria. A questão de bairro existe. No Rio Grande do Sul existe. De ter regiões que é mais gremista, ter o entorno do estádio ser muito identificado. Não é uma coisa, não é só tipo ter um estádio em volta de uma cidade. O estádio meio que transborda, digamos assim, o espaço. Eu vejo isso assim. Eu vejo talvez, eu não sei se isso não tem nunca estudei a fundo para saber. Mas eu vejo talvez algo mais parecido com o clássico de Avejaneda, o Grenal, digamos assim, de proximidade, de rivalidade, do que um Boca e River. Porque o Boca e River termina por se espalhar pelo país. O Grenal, ele é reduzido a Rio Grande do Sul, Santa Catarina, em certo nível, por causa da colonização, talvez Paraná, mas menos, bem menos. As torcidas de Grêmio e Inter corresponde mesmo a uma certa também divisão, digamos assim, cultural dentro do estado, que o Grêmio é mais, como é que eu vou dizer, elitizado, digamos assim? Eu diria que o Grêmio é mais uruguaio, o Inter é mais brasileiro, digamos assim. Não, nesse sentido de mais Uruguai no sentido mais de ser raça. mais... Não, no sentido dele talvez se ver como uma coisa... Tem, né, digamos, no Rio Grande do Sul, uma certa visão de que são, digamos assim, meio separados do Brasil, certo? Você vê como sul-americano e o Inter como Brasil. Sim. Não, nesse sentido, entre Inter e Grêmio, não. No caso, os dois se sentem mais digamos, não latinos, mas eles se sentem mais conectados com o Uruguai, por exemplo, com o resto América do país. Espanhola. Exato. Então, e qual seria, então, digamos assim, se tem um perfil das torcidas? Existe uma questão até, eu acho que cultural pela formação dos clubes, do Inter ser um clube mais, digamos, do povo.
Tem até o slogan Clube do Povo que o Inter utiliza, mas aí é uma discussão maior. Mas o Inter tem uma formação de um clube que... O Grêmio veio antes, veio em 1902, se não me engano. E o Inter veio como um segundo clube, porque o Grêmio era um clube de origem de imigrantes alemães. Quase errei. Era um clube de origem alemã. E o Inter foi uma criação, se não me engano, de descendentes italianos. Daí foi criado como um clube de mais aceitação, assim. Se for ver estudos atuais, não reflete tanto na torcida, mas culturalmente é assim. Do Inter ser um clube mais de camadas mais baixas da sociedade. Tem uma anedota que diz que o criador do Inter eram irmãos, torcedores de Milão, né? E um era do Milan, outro era da Inter. Aí eles decidiram que o nome seria de um clube e as cores seriam de outra. Eu não sei de quem que me contou essa anedota. Tem algum fundo de verdade? Eu não conhecia. Não sei, não saberia te dizer. A cor seria do Torino, provavelmente, né? Se bem que é um vermelho mais vivo, né? Não, é Milão no caso, né? A cor vermelha. A cor vermelha do Milan, né? Por mais que seja rossonero. E o nome Inter da Internazionale. Bom, um outro assunto que me coloca bastante dúvida. Muitos especialistas. Só um detalhe, diga. A Juventus de São Paulo dizem que é exatamente o que eu falei, que era de Torino. Que é o nome da Juventus com a cor do Torino. Exatamente. Tem isso. É um clube aqui da Moca, aqui de São Paulo. Então, já vi muita gente dizer, um exercício de futurologia, de dizer o seguinte: o futebol brasileiro caminha para rivalidades regionais. Alguns clubes estão ficando muito distantes financeiramente dos outros. Há uma espécie de seleção natural acontecendo dos clubes que se organizam. Exemplo, Grêmio, melhor exemplo, né, de clube organizado, que não tem uma receita estratosférica como a do Flamengo e como a do Palmeiras, mas que é muito bem organizado. Por outro lado, né, o Cruzeiro, uma organização financeira péssima. Então, muitas pessoas dizem que há uma reorganização no futebol brasileiro que vai fazer com que as rivalidades locais diminuam e que amplifiquem as rivalidades regionais. Muita gente diz que Palmeiras e Flamengo seria uma grande rivalidade. Historicamente, há a hipótese da espanholização Corinthians e Flamengo pela potencial de receita. O que vocês acham sobre os caminhos, sobre o futebol brasileiro do futuro? Ele vai ser como em outros países, que as rivalidades locais vão diminuir à sombra de rivalidades mais regionais e nacionais? Deixa eu comentar sobre isso, já que eu já falei uma vez que a minha visão é que tem espaço para 3 clubes grandes em São Paulo, que é o que já tem, Palmeiras, Corinthians e São Paulo. No Rio tem espaço para mais um, e com o tamanho do Flamengo, esse segundo, eu acho que não vai ficar nesse patamar dos 4 grandes, vai ser um clube que vai ali disputar com Grêmio, Inter, Atlético Paranaense, que são Bahia eventualmente, que são times que estão bem estruturados. Se alguém lá em Minas, se eles resolverem partir para uma estratégia parecida com a que tem o Atlético Paranaense e o Grêmio, acho que eles têm sucesso. O caminho que o Cruzeiro trilhou ele já foi aquele cara que viajou para o exterior, gastou dinheiro, não sei o que, agora acabou de ser despejado em casa, está indo morar de aluguel num barraco na favela. É isso, foi rebaixado para a Série B. E vai sofrer para sair de lá. O Atlético parece que está querendo, em vez de fazer diferente, está querendo copiar. Então, assim, pode ser que pare no mesmo lugar. Então, se você vai ter um espaço ali para um clube que se estruturando, de vez em quando ele vai conseguir dar um salto e disputar no topo, porque tem muitos clubes no Brasil. E é muito difícil você manter a qualidade técnica durante muito tempo, por mais dinheiro que você tenha, como você está vendo o Real Madrid agora. Você está num momento de entre-safra, o Real Madrid está passando da super geração vitoriosa para uma nova e está no meio do caminho. Então, eu acho que não vai ter uma espanholização, acho que a gente vai ter uma disputa entre 4, 5 grandes clubes com uma segunda prateleira que incomoda e não uma segunda prateleira que vai disputar vaga na Sul-Americana, que é o que acontece lá com os caras que disputam vaga na UEFA.
A gente ainda tem uma questão financeira para evoluir grande. O Corinthians está longe de ser um time organizado financeiramente, por exemplo. São Paulo hoje é um clube desorganizado financeiramente. Então você tem... O Palmeiras parece que gastou um pouquinho além da conta. Eu acho que ele não está desorganizado, mas vai ter que fazer uma pausa de arrumação. O Flamengo, em nenhum momento, assim, eu garanto que essa situação do Flamengo ela vai ser sustentável, porque basta uma mudança de uma eleição e botar uma pessoa irresponsável na frente do clube. E hoje existem pessoas irresponsáveis em posições favoráveis para serem eleitos presidentes do Flamengo que podem jogar tudo a perder. Eu não vejo assim essa coisa de que vai ter disponibilização, mas vai ter uma concentração. E eu não acho que as rivalidades locais vão acabar, mas que elas vão perder. Vai ser mais ou menos o que aconteceu assim, com o Liverpool e o Everton. Assim, o Liverpool e o Everton, na verdade, até ele era mais forte que o Manchester City historicamente. Mas hoje o Liverpool e Everton é um jogo que tem alguma importância para a cidade, mas importa mais para o torcedor do Everton do que para o torcedor do Liverpool, né? Eu acho que a gente tem uma tendência... Acho que um livro que aborda bem isso de maneira interessante é Na Sombra do Gigante, lá do Corneta Europa. Ele viajou pela Europa, não sei se vocês leram isso, e ele vai contando lá as rivalidades de clubes que já foram maiores e que se apequenaram em relação aos grandes da cidade, como o Raio Vallecano em Madrid. Acho que ele fala até do Millwall, ele fala de outros clubes como acho que o Clube de Berlim, 1860, ou o outro lá. Então ele vai falando dessas rivalidades que vão desaparecendo quando o futebol nacional, e principalmente na questão financeira, ele vai se concentrando na mão dos clubes de grande torcida. O 1860 é de Munique, né? Mas não, de Munique, não é um outro lado. Sumiu, né? Então, em Berlim tem o União Berlim, né? União Berlim que ele fala, exatamente. No 1860 que era o dono da Allianz Arena, né? O estádio era deles. Foi construído em cima do estádio deles. Ah, é? Não sabia. Eles tinha um estádio de Munique, onde eles jogavam, que era o estádio olímpico, o Bayern mandava os jogos do estádio olímpico. Foi construído os jogos de 72. Quando fizeram o Allianz, ele fez uma associação com o Union Berlin para fazer um estádio em cima do terreno do Union Berlin, se eu não me engano, onde ficava o estádio velho deles. Ah, não estava ligado. 1860, né? Isso quer dizer. Isso. 1860, isso. Mas, enfim, a minha visão é essa. Acho que sim, já tem essa rivalidade maior hoje. Flamengo e Grêmio é uma rivalidade forte. Como você falou, Palmeiras e Grêmio, Flamengo e Palmeiras, acho que é mais das torcidas do que das torcidas organizadas do que dos torcedores, assim. Eu não vejo tanta rivalidade. Flamengo e Palmeiras, eu confesso que eu acho chato, porque pra mim é um rolê, uma coisa meio forçada, tá ligado? Tipo, eu vejo muito por rede social e mídia e tal, mas pra mim não parece algo natural, sabe? E eu acho que tem um pouco também, não sei se tu concorda, mas eu, assim, de São Paulo eu vejo isso. Tipo, o Flamengo no momento ele não tem rival no Rio, né? Então ele fica procurando alguém assim pra ser rival. Assim, Flamengo e Palmeiras têm nos últimos anos, pelo que os dois times foram os que dominaram o Campeonato Brasileiro, assim, mas eu acho que essa rivalidade de briga que a gente vê, que teve um episódio lamentável em Brasília, tem um ódio da Mancha Verde com a Raça Fla. Isso é um problema de torcida organizada, tá? Existe antigo do Palmeiras com a do Vasco, né? E da do Flamengo com a do Corinthians. A Raça Fla é bem próxima da Gaviões. Então, assim, mas é um problema de torcida organizada, não é um problema de clube, entendeu? Não é uma rivalidade que a torcida, de maneira geral, compartilha. Mas é isso mesmo que você falou. Você tem a Força Jovem com a Mancha Verde como você tem a Força Jovem com a Galoucura do Atlético Mineiro também. Mas, assim, esses caras são bem pouco representativos do grosso da torcida do Flamengo, né? Então... Não, eu só queria mencionar que essas rivalidades nacionais, eu acho que elas não têm muita estabilidade, a não ser, claro, que se tem alguma hegemonia entre alguns times, né, dominando. Porque eu me lembro que eu comecei a ler e escrever em fóruns da internet de futebol nos anos 2000 ali, por 2005. Eu me lembro que em 2007, por exemplo,
numa das páginas do Flamengo, que eu gostava de olhar dos outros para ver o que se comentava e tal, eles estavam, geralmente falavam muito do São Paulo. O São Paulo estava dominando o Campeonato Brasileiro na época, o Campeonato de 2007 foi que eu... E eles estavam comemorando bastante a vitória. Isso sim, não foi na época do jogo, foi um pouco ao fim do campeonato, uma discussão sobre quais foram os melhores jogos do campeonato, alguma coisa assim. Qual foi o melhor jogo do campeonato? E entre os flamenguistas, todos dizendo não, foi Flamengo 1, São Paulo 0. Sendo que foi um jogo comum, do meu ponto de vista. Tá, perdemos, tal, achei que ia ganhar, mas... Porque o Flamengo, ele começou mal o campeonato e, se não me engano, ele fez uma reta final muito boa no segundo turno. E nisso o São Paulo já estava muito na frente. Foi lá e foi uma das derrotas, das poucas derrotas que o São Paulo teve no campeonato. Eu acho que foi uma pro Flamengo, uma pro Corinthians, foram 3. O Flamengo não perdeu pro São Paulo naquele campeonato, ele empatou em São Paulo e ganhou no Rio. É uma visão mais ou menos por aí. A realidade é que o Flamengo jogou quase o campeonato todo no segundo semestre, que foi em 2007, no ano do Pan-Americano. O Flamengo ganhou os 7 jogos adiados em casa. Então, eu sei que foi a minha memória era essa. E eu sei que ali a torcida, muitos torcedores colocando como o grande jogo do Campeonato Brasileiro, Flamengo 1, São Paulo 0, que eu achei um jogo bom, comum, e bem jogado. O Flamengo jogou bem contra o São Paulo, que era o melhor time do campeonato. Mas assim, eu vi vários melhores e tal, mas é porque eles viram que aquele jogo estava sendo visto como um jogo importante. O São Paulo vem e estavam muito felizes pela vitória e bem orgulhosos do desempenho do time, que jogou bem. Mas ali naquele mesmo ano, sei lá, Santos e São Paulo foi um jogo bem melhor, por exemplo. O Santos estava bem também naquele campeonato. Foi ali mais ou menos que o São Paulo disparou, porque o Santos estava competindo até então. Teve também São Paulo e Botafogo, também foi um jogo muito bom. Na verdade, o Botafogo começou na frente, o São Paulo pegou. Isso, e o Santos meio que acompanhou por um tempo depois, que era o do Luxemburgo. Aí o São Paulo ganhou o confronto direto, o Santos deu umas tropeçadas, o São Paulo disparou. Isso. E o Flamengo terminou, acho que uns 2, o Santos terminou bem atrás de São Paulo e o Flamengo terminou 2 pontos abaixo do Santos, em terceiro. Isso. O Flamengo fez depois que repôs os jogos, fez uma arrancada sensacional, assim, foi uma sensação. Certo, amigas, eu acho que nós falamos bastante, mas, né, como já era esperado, não chegamos a nenhuma conclusão. Continua aberto debate sobre o maior clube. Diga lá. Eu só queria fazer uma pergunta, não sei o quanto vocês consomem disso, mas é uma coisa que eu costumo assistir bastante. Os jogos, por exemplo, Palmeiras e Corinthians de base, tem muita rivalidade, tipo, de tu ver episódios de briga, por exemplo, porque é algo muito presente aqui nos clássicos criminais de categorias de base. Tu vê categoria sub-15, acaba o jogo, dá alguma briga, Já vi sim, bastante confusão, assim, de jogadores brigando em campo. E é bom lembrar, e aí não é Palmeiras e Corinthians, foi Palmeiras e São Paulo. Muita gente não sabe que em São Paulo existe proibição de bandeiras, né, nos estádios por conta de uma briga que teve nos anos 90, não me lembro exatamente o ano, no começo dos anos 90, no meio dos anos 90. Final da Copa São Paulo. Exatamente, que usaram os mastros das bandeiras e teve mortes nesse dia e vários feridos. Usaram os mastros das bandeiras como arma. Era jogo de juvenil. Em São Paulo você tem muito problema de briga. Historicamente teve diversos casos, né? E tanto no profissional quanto nas categorias inferiores. Eu que gosto bastante de assistir jogo, assim, de torcida não se vê muito, porque são jogos que tem pouca torcida e normalmente pessoas que apreciam o outro, a não ser Copa São Paulo, que tem um apelo maior, é um torneio que normalmente leva mais gente do que os outros campeonatos, mas a cidade para assistir. Se for uma semifinal assim, de Copa São Paulo, sim. Sub-20, sub-15, eu não costumo ver o pessoal acompanhando muito esse tipo de campeonato aqui, né? Talvez seja uma coisa mais daí mesmo, assim, esse apreço pelo futebol de base.
Mas entre jogadores eu vejo direto. Praticamente toda vez que tem Palmeiras e Corinthians sub-17, sub-15, você vê lá no final do jogo os jogadores se estranhando, as famosas cenas lamentáveis, né? No Rio, antigamente, o campeonato carioca de juniores era jogado como preliminar dos jogos do... Aqui também, eram os aspirantes, né? O aspirantes era antes do jogo em São Paulo, era muito... O pessoal gostava bastante dos aspirantes. Era antes do jogo principal, né? Não, isso era bom, porque a torcida ganhava já intimidade com os jogadores que iam subir antes deles subirem. Era bem legal, né, nessa época. Eu não sei por que pararam com isso. Talvez o gramado, né, que não aguentasse 2 jogos seguidos. Gramado. Eu sei que foi por isso que pararam. Pois é. É que antes o pessoal não ligava muito para a qualidade do gramado. Antigamente não era uma preocupação muito grande. Amigos, eu acho que é isso. Nós fomos bastante longe na conversa, não chegamos a uma conclusão, o que era óbvio, mas eu creio que o bonito do futebol brasileiro é isso, né? É a riqueza, tantos times grandes e essas discussões. Quem é maior, quem é o maior clube do Brasil, qual é o maior clássico do Brasil. Nós temos essas discussões que dão molho, né, ao dia a dia do futebol. Alguém quer acrescentar mais alguma coisa? Eu estou satisfeito. Também. Não esperava chegar em conclusão alguma, eu acho que não chegaremos. Eu acho que nem cada clássico tem o seu valor. Sim, sem dúvida. Queria agradecer o Lucas pela presença, sempre bem-vindo. Quando quiser participar, é convidado. Imagina, eu que agradeço. Sempre à disposição dos amigos. Bom, a Jorge agora cumpriu a cota do sotaque gaúcho, né? Que a gente estava devendo. Sim. Sim, tem que trazer anotar. Todo podcast sobre futebol no Brasil tem que ter o sotaque gaúcho. Isso é regra. A gente estava devendo a cota. Nós estávamos na ilegalidade. Pô, Marcelo, depois a gente podia fazer uma de como é que é Escola Gaúcha versus Escola Carioca de técnicos, que foi as 2 que a gente delimitou aqui, e chamar ele para conversar. Era uma boa, hein? Porque a gente delimitou que são essas 2 escolas. Em São Paulo, eles contratam ou de uma escola ou de outra. Uhum. E o maior técnico da história do Campeonato Paulista, pelo menos recente, né, é um carioca. Pois é. E até a próxima. Um abração para todo mundo. Um abraço. Grande abraço.